A paz do Senhor, meus irmãos, que ela possa te confortar nesses dias difíceis, que você esteja tendo uma boa noite. Hoje eu vim trazer mais uma mensagem da parte de Deus para nossas vidas, né? A santa e gloriosa palavra. E o tema de hoje, meu irmão, está relacionado com uma coisa que tem ocorrido muito entre os crentes, que é: eu posso fazer da minha vida pregressa no Evangelho um meio para alcançar coisas materiais? Eu posso orar o tempo inteiro pedindo a Deus coisas materiais? Vamos ver o que a Bíblia ensina sobre isso. Eu vou pedir para você, se você puder acompanhar aí, abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 12, a partir do verso 13. E você vai me entender. Se você não puder acompanhar, preste bem atenção. Lucas 12, a partir do verso 13. E aconteceu que nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe requereu: Mestre, ordena a meu irmão que divida comigo a herança. Porém, Jesus lhe replicou: Homem, quem me designou juiz ou negociador entre vós? Em seguida, lhes advertiu: Tende cautela e aguardai-vos de toda e qualquer avareza. Porquanto a vida de uma pessoa não se constitui no acúmulo de bens que possa conseguir. Ensinamento do nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Ele ensinando os discípulos, um homem chegou e disse: Senhor, eu queria que meu irmão dividisse a herança dele comigo. Porque não era o que Jesus pregava? Nosso Senhor Jesus não dizia que tínhamos que compartilhar o nosso melhor com os nossos irmãos, ajudar os pobres. Mas isso é um sentimento que você tem que ter. Não que você tem que pedir para Deus fazer. Foi o que ele acabou de dizer aqui. Quem me instituiu juiz ou negociador sobre essas coisas? Sabe o que ele quis dizer aqui? Eu não vim aqui para isso não, cara. Estou nem preocupado com isso. Não tem que fazer julgamento de nada, de herança, de que... Ainda diz que isso é avareza. Ele ensina os seus discípulos de ser avareza. E no verso de 22, você vai ter um contexto muito interessante do mesmo capítulo 12 de Lucas. Aqui, um pouco mais adiante, no verso 22, ele vai dizer assim, no caput está escrito: os fiéis não devem viver ansiosos. Olha o verso 22. Então, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus os exortou: Portanto, eu vos afirmo, não andeis preocupados com vossa própria vida quanto o que haveis de comer, nem muito menos com vosso corpo quanto o que haveis de vestir. Porquanto a vida é mais preciosa que o alimento, e o corpo mais importante que as roupas. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não possuem armazéns de celeiros, contudo Deus alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves. O que Deus disse aqui? Meu irmão, você não tem que estar preocupado com nada material, com o que é a vez de comer, se vão vestir. E são necessidades triviais. Ele não está falando de um luxo, de um burrinho mais caro para eles andar, que era daquela época. Não um carro do ano de hoje, não uma casa própria. Não. Está falando de necessidade trivial. Se eu não comer, você morre. Ele diz assim: a vida vale mais do que essas coisas. Por que ele disse isso? Porque as pessoas morriam por pregar o evangelho. Não tentaram matar o nosso Senhor Jesus, precipitá-lo, jogá-lo no precipício, né? E de fato depois eles sofrem martírio. E nem com isso você deve se preocupar. Você não pode acrescentar anos da sua vida por preocupação. Vai adiantar. Eu estava ouvindo uma pregação, inclusive, de Jonathan Edwards. E Jonathan Edwards diz assim: se você tem medo de morrer, meu irmão, e se desconvertido, é sinal de que o Espírito Santo possa estar dizendo para você que há algo errado com você e que você tem que mudar. Porque se você morrer assim, pode ser que você seja condenado. Jonathan Edwards. Seguindo, verso 25. Quem de vós, por mais ansiosos que possa estar, é capaz de prolongar, por um pouco que seja a duração da sua vida? Considerando que vós não podeis fazer nada
em relação às pequenas coisas da vida, por que vos preocupais com todas as outras? Irmão, se você não pode fazer um negocinho pequeno, você vai fazer um maior? Como? É bem óbvio. É bem óbvio. 27. Olhais as flores do campo, elas não fiam nem tecem. Eu, todavia, vos asseguro que nem Salomão, em todo o seu resplendor, pôde se vestir como uma delas. Ora, se Deus veste assim uma simples erva do campo, que hoje vive e amanhã lançada ao fogo, muito mais dará a vós, vestido-vos de glória, homens fracos na fé. Oh, meu irmão. Se uma erva do campo, cara, que não tece, né? Como ele diz aqui, não fiam, nem tecem, amanhã vai ficar seco, vai virar palha para ser lançado, para botar na fogueira, ou qualquer coisa. E Deus cuida, não vai cuidar de vocês. Deus deu o filho, seu filho por nós. Você acha que ele não cuida? E a passagem, nunca viu o justo mendigar o pão, justo não mendiga o pão. Você não lembra disso? 29. Não procureis, pois, ansiosamente o que haveis de comer ou beber. De novo ele vai repetir o que ele disse lá no início. Não empenhais o vosso coração nessas preocupações, porquanto o mundo pagão é que peleja por essas coisas. Entretanto, o vosso Pai sabe perfeitamente que vocês necessitam. Então, antes de você pedir, ele sabe o que você precisa. Ele sabe quando você vai fazer um trabalho missionário, você está em um lugar que ninguém te conhece, ele precisa que você coma. Por mais que você fique uns dias sem comer, você não vai morrer de fome. Porque se ele te botou lá para pregar, é para você pregar. Você não pode pregar morto mesmo, no túmulo. Ele vai enviar alguém. Ele vai falar com alguém. Ele tem poder para isso. Nem que ele envie corvos, como fez com Elias. Envie pássaros qualquer, né? Não me recordo se foi corvos, mas creio que foram corvos, sim. Deus cuida de você, meu irmão. Mas você me diz, não, meu irmão, mas na palavra diz, batei, batei, a porta se abrirá. Vamos ler? Está aqui em Lucas. Lucas capítulo 11. Volta-se algumas páginas, tá? Você vai encontrar Lucas capítulo 11, verso 9. Vamos ver? Portanto vos asseguro, pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós. Tá vendo, irmão? Aí, ó. Vamos continuar. 10. Pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate lhe abrirá. Qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, apesar de serdes maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus não nos dará o quê? O quê? Um carro do ano? Um iPhone 14? Uma casa própria? Uma despensa cheia? Não. Eis aqui, ó. Não vos dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Aqui ele está dizendo, insistam na oração, que o Espírito Santo vai revestir vocês do céu. Já foi profetizado em Joel e outros. Vai se cumprir. Fica tranquilo, persevera na fé que Deus vai enviar o Espírito Santo dos céus para revestir vocês. É isso que ele está dizendo aqui. Tem nada de bem material, meu irmão. É texto fora de contexto. Coisa de analfabeto bíblico. Ah, irmão, mas espera aí. Lá em Filipenses, diz, tudo posso naquele que me fortalece, meu irmão. Filipenses 4,13. Vamos lá ler? Filipenses 4,13. Vamos ver o que está escrito. Vamos ler a partir do verso 10.
para entrar no contexto. Paulo é grato à igreja de Filipos. Está assim no caput. Verso 10, Filipenses 4, 10. Alegro-me grandemente no Senhor, por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual, na verdade, estáveis atentos, mas vos faltava ocasião apropriada. Não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade, sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. O que ele quis dizer aqui? Meu irmão, não importa a situação que eu esteja, se é no frio, se é na escassez, se é com fartura, se é na tristeza, se é com doença, se é preso, se é isolado, se é triste. Tudo posso naquele que me fortalece, porque quem me fortalece é Deus, eu posso suportar todas essas coisas. É isso que ele está dizendo aqui, não tem nada de bem material. Pelo contrário, quando ele fala de bem material, ele diz assim, ó, aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Engraçado, todo mundo quer rodar no mistério, mas aprender esse mistério aqui, meu irmão, para parar de ficar o dia inteiro perseguindo o culto das causas impossíveis, culto das causas do não sei o quê, das 7 semanas de Daniel, das 7 semanas, e que vai encher a casa, e que vai encher a despensa de alimento, e que vai a geladeira vai inchar, e que a conta bancária vai ficar no verde. Não, não. Quer nessa enrascada, não. É por isso que há muitas discussões entre vós e dissensões. Tiago, capítulo 4, diz isso. Vamos ler? Tiago, capítulo 4. De onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde, senão, das paixões que guerreiam dentro de vós? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não consegui obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contendas. Todavia, nada conquistam, porque não pedis. E quando pedis, não recebeis, porque pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjares em vossos prazeres. Quando vocês pedem, vocês não recebem, porque vocês fazem pedidos egoístas, só para os prazeres de vocês, só para preencher o ego de vocês. Vocês acham que o mundo gira em torno do umbigo de vocês, vocês vivem em dissensões, em briga, discussão. E aí? O evangelho é algo egoísta, não é para edificar a igreja. Tem gente que acha que o dom é para edificar ele. Não, está escrito lá em Coríntios que é para edificar a igreja. Não é para ele ganhar dinheiro com os dons. Não é para ele vender os dons. A parábola dos dons é bem clara, né? Mas então o que vamos orar? Pelo que vamos orar, meu irmão? Ora, a Bíblia não diz orar pelos nossos inimigos? Eu queria ver se tivesse um culto das 7 semanas de oração pelos nossos inimigos para eles se converterem. Não vai ninguém. Infelizmente não vai dar ninguém. Mas se tivesse as 7 semanas da causa financeira impossível, aí vai lotar. A Bíblia diz também para orarmos pelos cativos como se estivéssemos cativos com eles. Orar pelos presos, como se estivesse preso com eles. Orar pelos açoitados, como se estivesse açoitando o vosso próprio corpo. Você tem feito isso? Tem orado assim? Serve para mim também. Será? Hoje a gente está preocupado com as nossas próprias questões e esquecemos uns dos outros. Quando Paulo está preso e ele pede oração para a igreja, ele não pede para que Deus tire o processo de baixo para cima.
para que jogue o processo dos outros para baixo e dê prioridade. Ele é servo. Ele era apóstolo, né? Não era qualquer um, era apóstolo. Não. Ele pede, ore por mim para que quando eu abra minha boca seja reconhecido o evangelho de Cristo. A preocupação dele era ganhar alma. Esse cara tá preso. Ele não tá querendo um iPhone 14. Ele não tá querendo um carro, um Corolla do ano. Não. Ele não quer. Ele quer que o evangelho se espalhe. Ele quer ganhar almas. Você tá me entendendo, meu irmão? Como é que funcionam as coisas? Há quem diga que na oração do Pai Nosso, a parte que diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, que aquele pão, eu não posso afirmar, tá, meu irmão? Vou ser sincero pra você. Mas há quem diga que aquele pão não é o pão da padaria, não está falando de alimento físico. Há quem diga que esse pão é o pão que desceu do céu. Qual o pão que desceu do céu, meu irmão? É o pão de João 6, 36. Aqui. 6,33, perdão. Pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles pediram: Senhor, dá-nos esse pão. Diante disso, Jesus ministrou-lhe: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Está falando de sede de justiça, tá? Não está falando de fome. Ele está falando aqui: eu sou o pão que desceu do céu. Eu não posso afirmar que aquela passagem, né, da oração do Pai Nosso signifique isso, ou quando eu creio até que esteja falando realmente de alimento, mas não como uma forma insistente de ficar ali não crendo que Deus vai cuidar de você, não. É como uma forma de reconhecimento que Deus vai sempre estar ali nos ajudando e sabe que a gente precisa de comer e de vestir. Mas eu tenho certeza que você não ora o Pai Nosso, nem o Pai Nosso você ora todo dia. Eu não estou dizendo que em nenhum momento você vai poder pedir alguma coisa a Deus ou orar. Mas o problema é quando você fica procurando profeta, procurando culto, sobe monte, desce monte, faz jejum em pró de conseguir bens materiais. Sempre pedindo a Deus o que Ele pode fazer por você, quando na realidade você deveria passar pelas portas das igrejas e perguntar para Deus o que Deus quer de você. O que Deus quer que você faça. Não, mas você só entra para pedir, como se Deus fosse uma maquininha de presente. Isso é o povo pagão que faz, já vimos lá em Lucas 12. O povo pagão faz isso, pega lá, bota a oferenda pro Deus pagão, aí o Deus pagão dá recompensa. Deus não é assim. Esse não é Deus. Deus não é assim. Tá? Então que essa mensagem, meu irmão, possa refletir em você, que você aprenda que oração não é um meio de satisfazer a sua necessidade pessoal a todo tempo. As pessoas não sabem mais orar. Eu fico imaginando o crente de hoje no lugar de Estevão. Estevão é arrastado da sinagoga, pregando o evangelho, vai ser morto, apedrejado. Imagina o crente de hoje. Estão repreendidas todas essas pedras. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, não sereis atingido. Deus vai pegar cada um que lançar essa pedra, vai pendurar com anzol pelo nariz. Meu Deus. Foi isso que Estevão fez? Não, irmão. Estevão procurou assemelhar-se a Cristo na cruz do Calvário, dizendo: Senhor, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo. Espero que Deus continue abençoando muito a sua vida e que nos ajude nesses dias difíceis. Amém, meu irmão. E até a próxima.